Bom, estamos gravando o segundo vídeo para o meu canal no YouTube e esse vídeo é uma solicitação, né? E você pode, inclusive, lá no canal, sugerir alguns temas que a gente possa abordar nessas aulas de história do tempo presente e história também correlacionando a temporalidade do presente ao passado. Você pode dar sugestão e uma das sugestões é sobre a fascistização na cultura ou na política cultural do governo Bolsonaro. Acho que todos vocês têm acompanhado recentemente, né, desde o último final de semana para cá, o grande assunto nacional e internacionalmente é a demissão do ex-secretário de Política Cultural do governo Bolsonaro, o Alvim. Pois bem, então eu acho que é um tema importante para a gente tratar hoje, que é a questão da cultura. Eu gostaria de fazer algumas menções sobre o tema, para dizer o quanto há uma discussão imensa sobre a questão se a gente pode ou não pode utilizar o conceito de fascismo para caracterizar o atual governo brasileiro. Evidentemente que isso é uma longa discussão, não vai caber nesse vídeo, a gente tem uma vasta bibliografia, mas eu sou daqueles que acreditam que nós estamos vivendo um momento, não só no Brasil, como no mundo todo, né, de crise orgânica, que conjuga crise econômica do capitalismo com crise política, e no Brasil isso ficou muito mais visível, sobretudo desde 2013, e acredito que há sim um movimento que foi fomentado dentro da sociedade civil e alimentado dentro das bases do olavismo, do bolsonarismo e de movimentos de extrema-direita, como MBL, Vem Pra Rua e tantos outros, e depois da eleição de 2018, dentro do próprio governo Bolsonaro, a gente tem, com toda certeza, vários ministérios e o próprio governo, o próprio presidente da República, flertando e tentando implementar práticas fascistizantes de governo que lembra muito o fascismo histórico do Entre Guerras. Na questão da cultura, eu acho que todos nós sabemos que o fascismo histórico ele usou e abusou dos métodos modernos de propaganda, né? Naquela época, década de 30, era sobretudo a era do rádio, dos anos 30 até a década de 40, era a era do rádio, né? A gente sabe que agora nós temos a televisão, nós temos a internet, enfim. E o governo Bolsonaro, ele tem, desde o início, tentado implementar justamente um tipo de política cultural fascista. Primeiro, por um lado, o governo tenta censurar. A censura é uma das coisas típicas das ditaduras, né? Além da censura, o governo também tenta agora usar a cultura como métodos de propaganda do governo brasileiro. Portanto, por um lado, censura a arte e a cultura crítica, que eles consideram comunistas, e por outro, abre editais e prêmios, como esse anunciado pelo Alvim, evidentemente que para incentivar a cultura que venha fazer a propaganda do governo brasileiro, que é um governo neofascista e ultra neoliberal. Então, eu acho que a gente pode mencionar que na história, por exemplo, nós tivemos isso de forma mais organizada do governo Vargas, com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Por um lado, eles censuravam peças de teatro, censuravam escolas de samba, samba-enredo de escola de samba, né, compositores, enfim. Por outro lado, o governo Vargas usou exaustivamente a cultura para inculcar uma ideologia nacionalista, patriótica, cujo projeto nós sabemos que era um projeto de entrada do Brasil no capitalismo industrial. A ditadura militar também censurou, nós sabemos muito bem disso, utilizou abertamente da censura e usou menos, mas também usou os métodos de propaganda, né? O mito da grande nação, enfim. E agora a gente tem visto isso no um ano e um mês do governo Bolsonaro nesse sentido, né?
Então, isso é uma questão importante. Eu queria só retomar um pouco alguns textos, palavras-chave do discurso do Alvim, quando ele estava ali anunciando nacionalmente prêmios, editais para prêmios dos artistas e da cultura brasileira. Né? A primeira observação que eu faço é que a cultura popular ficou de fora lá no prêmio, nos prêmios, nos editais. Né? Mas ele cita, e eu queria retomar o seguinte: primeiro, não é apenas o que ele disse, que por si só já é lamentável, uma vez que é uma apropriação de uma fala do Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista hitlerista. Mas o próprio cenário, né, a forma como o Alvim apareceu para o Brasil e para o mundo, usando a propaganda, usando a televisão, usando as redes sociais, né, o cenário em que ele se apresenta, a música do Wagner que aparece de fundo do seu discurso, né, a bandeira brasileira, o quadro do presidente Bolsonaro atrás, né, do Alvim, enquanto eu estava fazendo o pronunciamento, tem um cenário completamente teatralizado, né, justamente para alcançar o público brasileiro, a maioria do público brasileiro. Estavam falando justamente, sobretudo, para os seus eleitores, os bolsonaristas. Ele diz que a cultura é a base da pátria, portanto, pátria. Faz referência a uma cultura doente, para poder dizer que agora estavam fazendo a cultura sadia. Não é de hoje que os governos de extrema-direita caracterizam a esquerda como doentio, patológico, monstruosos, animalescos. Portanto, a cultura brasileira até então era caracterizada como uma cultura doente. E aí a gente podia se perguntar, tantos e tantos artistas brasileiros, inclusive e sobretudo na periferia, nas ruas, fazendo uma cultura maravilhosa. Seria isso uma cultura doente, patológica? Né? Segundo, ele diz no discurso que é preciso fazer uma política cultural enraizada em mitos fundantes: pátria, família e Deus. O recado é o recado do governo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Significa, na cultura, que só vai ter vez, só vai ser premiado, só vai ser publicado, só vai ser divulgado sem censura aquilo que agradar a esses pressupostos fascistizantes desses mitos fundantes: Deus, pátria, família. Né? Quer dizer, ficam várias perguntas. Teria o governo Bolsonaro condições de lançar editais, de premiar, né, de patrocinar eventos da cultura afro-brasileira, por exemplo? É claro que não. Né? Dos movimentos LGBT? É claro que não. Ou qualquer tema que faça referência a revoluções, ao marxismo? É claro que não. Então a censura está aí, só não vê quem não quer. Né? Fala de autossacrifício e de que a cultura brasileira tem que lutar contra o mal. Mais uma vez aparece muito maniqueísmo no discurso dele, o bem e o mal. Claro, o bem são aqueles que apoiam o governo de extrema-direita. O mal, que tem que ser combatido, eliminado, extirpado, preso, censurado, torturado, são todos aqueles que divergem. Isso é a ditadura. Isso não é mais governo democrático. Não existe mais liberdade democrática quando você está com políticas de governo de combater aquilo que se considera o mal. Fala no discurso de harmonia do povo com a sua terra, com a natureza, né? E que a arte da próxima década tem que ser heróica, nacional, sentimental, com a nacionalidade plena. E aqui está a apologia e a cópia, ele não fez isso inconsciente, a cópia de trecho do Goebbels lá do nazismo. Bom, eu queria também chamar a atenção de que o governo Bolsonaro já teve 3 secretários nessa pasta da Secretaria da Cultura, né? O primeiro foi demitido justamente por se contrapor à censura.
quando o governo Bolsonaro não queria que o governo patrocinasse editais com o tema LGBT. Depois veio o segundo, esse segundo também foi demitido, e o Alvim chegou, sobretudo estava na Funarte, tinha acabado de fazer uma fala péssima, destruindo a imagem de uma grande atriz brasileira que é a Fernanda Montenegro, e ele assumiu em novembro o posto da Secretaria de Cultura. Eu só queria dizer que no dia 7 de novembro, Bolsonaro disse o seguinte, quando o Alvim tomou posse. Primeiro, ele ironizou, dizendo, aspas, fala do Bolsonaro, a classe artística deve ficar feliz aí. Uma ironia. Segundo, ele escreveu na rede social, com a posse do Alvim, a cultura sadia para o país é aquela que atenda aos interesses da maioria da população. E atacava os artistas que conseguiram receber, fazer parte dos editais da Lei Rouanet. Portanto, não é de hoje o ataque. Veja, não vamos, o Bolsonaro demitiu o Alvim porque teve uma pressão imensa. Pressão do presidente do Congresso, pressão do presidente da Câmara, pressão do presidente do Supremo Tribunal Federal, pressão da comunidade israelita, né? O próprio Olavo de Carvalho, então não tinha como sustentar mais o Alvim no governo. Inclusive, o Bolsonaro ainda relutou um pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque pouco antes do vídeo feito pelo Alvim, o Bolsonaro disse o seguinte, aspas, ao meu lado, aqui, o Roberto Alvim, o nosso secretário de Cultura de verdade, que atende o interesse da maioria da população brasileira, conservadora e cristã. Fecha as aspas, né? Porque aí a gente vê que a demissão do Roberto Alvim, ela não significa o fim da fascistização na política cultural do governo Bolsonaro. Por quê? O Alvim expôs explicitamente aquilo que, de certa forma, o governo bolsonarista tem tentado esconder, que é não assumir a sua face fascistizante. E o Alvim foi lá e explicitou isso. Portanto, a demissão do Alvim não significa, repito, o fim de uma política cultural fascistizante dentro do governo Bolsonaro. Que venha a Regina Duarte, ou que venha qualquer um outro ou outra para assumir essa pasta, é claro que a indicação de como vai ser a política do governo Bolsonaro para a cultura brasileira seguirá esses pressupostos ideológicos neofascistas, né, aos quais eu já mencionei, inclusive alguns do próprio discurso do Bolsonaro. Para terminar, eu queria mostrar que o governo Bolsonaro tem 1 ano e 1 mês e que ele atacou veementemente a cultura brasileira, né? A primeira vítima foi um mestre de capoeira negro de Salvador, o grande mestre Modo Catendê, morto a facadas logo no mês de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro tomou posse. Segundo, filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, tem problemas burocráticos com a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, né? E não havia previsão, isso é uma matéria do Globo, que é insuspeita a matéria, né? Matéria de setembro de 2019, em que o filme Marighella tem lançamento cancelado no Brasil, né? Me parece que agora pode sair, tem agenda prevista para ir para os cinemas em maio. Itabaraty censura exibições de filmes sobre Chico Buarque no Uruguai. Matéria de 13 de setembro de 2019. Sem falar que o Bolsonaro recusou entregar o prêmio Camões, junto com o governo português, né, ao Chico Buarque. Matéria do G1. Bolsonaro diz que não vai financiar produções com temas LGBT. Matéria de agosto de 2019. Daniela Mercury e Caetano Veloso pedem o fim da censura e no carnaval de 2009 eles fizeram uma maravilha. Lançaram um clipe maravilhoso, Proibido o Carnaval, para resistir. É isso que a classe artística brasileira
tem que fazer o mais urgente possível, junto com todos nós. A imagem da Fernanda Montenegro, presa em cordas, né, à frente de vários livros, com a imagem da bruxa, fazendo uma crítica maravilhosa, dizendo que tem censura no Brasil e que pode sim ter queima de livro, fogueiras de livro, como teve na Alemanha nazista. Né? A Fernanda Montenegro pagou um preço muito alto por isso, e o Alvim era um dos que ganhou a pasta justamente depois de fazer a crítica a ela. Né? Marieta Severo faz uma crítica pesada em 15 de outubro de 2019, dizendo que tem censura no governo Bolsonaro. O governo sofre revés com filmes e peças de temática LGBT. Né? 21 de agosto de 2019, o secretário de Cultura, que foi aquele que eu já mencionei, Pires, deixa governo após Bolsonaro censurar a série LGBT, matéria da CGN. Portanto, a gente tem que entender que durante o ano são algumas matérias só, são alguns fatos, mas os fatos e as evidências demonstram justamente isso. Há um aparelhamento, há instrumento de censura, e eu acho que os próprios prêmios que o Alvim lançou nacionalmente, eles têm que ser cancelados. E o Alvim tem que responder judicialmente, porque a apologia ao nazismo nós sabemos que é crime. E todos nós, de esquerda, historiadores, mas não só historiadores, os partidos de esquerda, os movimentos sociais de esquerda e a classe artística, gente. A gente precisa que os grandes artistas progressistas do Brasil, não só os artistas de renome, mas os artistas de rua, de periferia, os grafiteiros, a cultura popular, nós precisamos nos levantarmos urgentemente para que esse fascismo não avance. Que nós sabemos que não é só na cultura, mas o tema de hoje era só a cultura, o que já é demais, e nós precisamos de, em um país com democracia, a cultura tem que ser livre e o Estado não pode, de modo algum, censurar, botar filtro, selecionar aquilo que é cultura verdadeira, cultura do bem, contra aquilo que vai ser censurado em nome de ser uma cultura do mal. Nós temos essa luta e é um grande desafio que nós temos para 2020. Um abraço, valeu!